A paz, queridos. Domingo estudaremos a lição de número 4, que tem como título Quando se vai a glória de Deus. Sabemos que a glória de Deus representa tudo em nossas vidas. Nós precisamos estar com o nosso Pai, nosso templo limpo para abrigarmos a presença do Senhor. E a verdade prática fala que Deus abandona o templo e retira a sua glória por causa das abominações do povo. Isso porque a glória, a presença de Deus, ela só habita em templos limpos, purificados, santificados. Então, eu quero apresentar para os irmãos 3 dinâmicas. A primeira dinâmica, nós vamos falar sobre a glória, sobre a presença de Deus no templo. Então aqui, do que os irmãos vão precisar? Vão precisar de uma jarrinha com água, um copo e um prato para não derramar água. E aqui, os irmãos podem utilizar isopor, salgadinho, algo que vá flutuar. Então, o que nós vamos representar? Porque a lição aqui como fala, quando se vai a glória de Deus. E como nós estamos estudando, por existir muitas abominações, a glória de Deus se retira. Mas aqui, no primeiro ponto da lição, vai falar sobre a glória de Deus. E eu quero representar agora, nessa dinâmica, a presença, a glória de Deus nas vidas. Então aqui, o que vai representar nós, como ser humano, né? Ou o templo, digamos que aqui seja o templo. Então, quando Deus deu a instrução para Moisés construir o tabernáculo para abrigar a presença de Deus, que era representado pela Arca da Aliança. Então, primeiro foi no tabernáculo, depois teve aí a construção do templo e a presença, quando Salomão fala daquela que eles inauguraram, né? Aí teve toda aquela glória, a glória do Senhor tomou conta do ambiente. Então, a presença, a glória do Senhor fazia parte do templo. Então, vamos representar aqui a glória do Senhor. Então, digamos aqui, que aqui é o templo, ou que seja represente um ser humano. Então, aqueles que não têm Cristo na vida, aqueles que estão sem Cristo, o que acontece quando nós temos a presença de Deus em nossas vidas? O que acontece? E aqui, a água vai representar a presença de Deus. Então, outrora, nós éramos como assim, cheios de impurezas, de contaminações, mas quando o Senhor, Ele se faz presente em nossa vida, quando reconhecemos Jesus Cristo como nosso Salvador, o velho homem fica para trás. E aqui, vai representar, quando Cristo ele entra na nossa vida, o que acontece, tudo que é sujo vai saindo, tem que ficar para fora, porque o nosso Deus, Ele só habita em templos limpos, em templos santificados, purificados. Aqueles sabemos que nós somos falhos, mas a presença do Senhor em nossas vidas nos limpa de toda sujeira, de toda imundícia, né? Aqui, as sujeiras ficaram do lado de fora. Aqui dentro, a gente vê o quê? A limpeza, a pureza. E aqui é onde o Senhor habita. Então, a glória do Senhor, que, o corpo cheio, aqui digamos que é o templo, né? A nossa vida. Aquele que está cheio de Cristo, toda imundícia tem que estar para fora, porque o nosso Deus é santo e não tem como habitar sujeira no templo do Espírito Santo de Deus, que somos nós. É a mesma coisa falar, luz e trevas não combinam, porque onde tem as trevas? A partir do momento que você acende uma luz, por exemplo, o que acontece? Automaticamente as trevas vão embora. Então aqui vai representar a glória de Deus. Quando Ele está presente, quando a presença do Senhor existe em uma vida, tudo é novo, tudo é limpo. Agora, o que acontece? Vamos ver, se eu tentar colocar aqui, se eu tentar colocar isso aqui dentro, o que acontece? A água vai sair, não combina, não combina, a sujeira, as trevas. Então, se eu tentar colocar lá dentro, a água vai saindo. E aqui vai representar o quê? Na dinâmica, quando a glória de Deus, ela sai do ambiente. Então, nós precisamos entender que o nosso Deus, Ele é santo e Ele só habita onde tem limpeza. O templo onde existe o que? Santidade.
Então essa é a primeira dinâmica. Os irmãos vão representar primeiro o que? A glória de Deus. Que onde a glória de Deus está, tem o que? Uma transformação do ambiente. E se a gente parar para pensar na história de Obed-Edom, lá quando a Arca da Aliança, que representava a presença do Senhor, quando ela ficou na casa de Obed-Edom, lá em 1 Crônicas 13, 14, diz assim, ó: assim ficou a Arca de Deus com a família de Obed-Edom 3 meses em sua casa. E o Senhor abençoou a casa de Obed-Edom e tudo quanto tinha. Onde tem a presença de Deus, a coisa é diferente. Na verdade, tudo muda. O Senhor transforma o ambiente, passa a ter limpeza. Mas aí o problema, ó, quando este local que abriga a presença de Deus, né? Aí nós vamos falar do templo de Jerusalém. Quando tem contaminação, tem sujeira, ó, pode ver que a água ela foi saindo para conseguir abrigar aqui a sujeira. Então, a glória de Deus não está mais aqui, que é como vai falar na lição, foi saindo aos poucos a glória de Deus. Então, cada vez mais que vai tendo contaminação, porque ele até sobe, né? Mas se eu tentar empurrar, vai derramar mais a água. Então, onde tem sujeiras, contaminações, o nosso Deus não habita. Então, para a segunda dinâmica, os professores vão perguntar assim para os seus alunos: olha, eu quero que vocês mencionem algo que marcou muito a vida de vocês. Algo que vocês perderam, ou alguma data, ou algum dia que não volta mais, que vocês não têm mais como voltar e que quando vocês pensam, vocês sentem muito ou têm muita saudade. Aí espera quem quiser participar, ou se o professor quiser chamar alguém em específico e deixa eles falarem. Então talvez possa ser que eles falem assim: eu perdi um ente querido e isso eu sinto muita saudade. Ou tem algum que fala assim, pode falar: eu tenho uma data, algo que aconteceu muito na minha vida, ou às vezes alguma decepção, ou a perda de um emprego, ou a perda de algo que a pessoa passou, e a pessoa fala assim: olha, quando eu falo sobre isso eu ainda sinto, foi uma época muito marcante na minha vida e hoje eu só tenho saudade. Não tem mais o que fazer, porque não tem como voltar mais. Então, aí o professor vai falar assim: olha, exatamente isso. Quando a presença de Deus, ela se retira do povo de Israel, aí eles não tinham mais a glória de Deus na vida deles. Nós sabemos que, mesmo que tenha algo, ou se hoje você sente falta da presença de Deus, se você sente falta do Espírito Santo de Deus, nunca é tarde. Não fique apenas na saudade, clame ao Senhor. Então possa ser que tenha alguns momentos na nossa vida que a gente não vai voltar a algo, alguma lembrança que te machuca ou que você sente falta que não pode fazer, mas se for relacionado à presença de Deus, clame por ele, não precisa viver na saudade, peça para que o Senhor possa renovar os seus dias. Quando o povo estava lamentando, ele falou assim: renova, Senhor, os nossos dias como dantes. Jeremias, nas suas lamentações, ele falava: renova, Senhor, os nossos dias como dantes, porque eles precisavam da presença do Senhor. Então que nós possamos clamar por um renovo, né? Porque o nosso Deus, ele é poderoso para renovar as nossas vidas. E assim, nós vamos para a terceira dinâmica. Nós vamos precisar de perfumes. Não estou fazendo propaganda, não estou vendendo perfume. Mas como que nós vamos fazer essa dinâmica? Os professores podem levar alguns perfumes. Eu pedi para os seus alunos: traga um perfume na sua bolsa. O perfume que você goste. E aí, o que nós vamos representar com esse perfume? Nós sabemos que nós somos templo do Espírito Santo de Deus. No segundo ponto da lição, fala assim, sobre a retirada da glória de Deus. Então, fala que essa retirada da glória de Deus não foi imediata. Então, a gente verifica que às vezes nós vamos permitindo algumas coisas adentrar na nossa vida, assim como todas aquelas abominações que o povo de Israel permitiu que entraram no templo. E aí, o que acontece? O Senhor, como nós falamos, ele é santo e ele não consegue, não permite-se, a luz não combina com as trevas. Então o Senhor, ele não habita em templos sujos, onde tem imundícia, onde tem sujeira. Nós falamos na lição passada sobre as abominações do templo. Não pode ter mistura. O Senhor, ele gosta do que? De exclusividade. O Senhor requer
exclusividade da nossa adoração. Então, verifica aqui, né, que foi aos poucos a glória de Deus se esvaindo do templo, foi por alguns estágios. E muitas vezes é na nossa vida, às vezes nós vamos permitindo algumas coisas e quando nós verificamos a nossa consciência está cauterizada e muitas vezes já vão que nós vamos nos apostatando da fé, vamos nos esfriando ao pouco. E como que nós vamos representar isso? Então, digamos aqui, ó, aqui tem um perfume que eu gosto bastante. Então, o que acontece? Ó, eu vou colocar aqui, ó. Então, aqui, esse perfume primeiro que eu escolhi, eu vou tirar ele aqui, vai representar o quê? A glória de Deus na minha vida. Então, o professor vai chamar o aluno e vai colocar um perfume. E aí o professor pede e fala assim, ó, cheira. Aí, tá, ele vai sentir o cheiro daquela essência. Aí depois o professor vai pegar um outro perfume e vai falar assim pro aluno, olha, vai colocar aqui no pulso também e pede para ele passar. Aí pergunta assim para ele, olha, você consegue sentir o cheiro daquele primeiro perfume? Não coloca assim muito em cima para não ficar muito cheiro, né? Aí coloca assim do lado e pergunta, você consegue sentir o cheiro do primeiro perfume? Ele vai cheirar e fala assim, olha, consigo sentir o cheiro, tem duas essências aí. Já prejudicou um pouquinho o cheiro. Aí depois o professor pega e coloca mais um outro perfume do lado. Aí pergunta para o aluno, e agora, você consegue sentir o cheiro do primeiro perfume? Talvez ele fale assim, olha, agora tá difícil sentir o cheiro, né? Tá difícil, então o professor coloca mais um, aí talvez ele fale que já nem sinta mais, ou talvez ele fala que ainda consegue sentir alguma coisa, né? E aí o professor coloca até mais um, a quantidade de perfumes que o professor tiver lá. Aí pede para o aluno cheirar. Talvez ele fale assim, nossa, tá tão difícil, tá muito enjoativo, olha, nem aguento mais, porque pode até me dar dor de cabeça. Porque existiu muita mistura. O perfume em si é muito bom. E aqui, ó, quando nós falamos da glória de Deus, primeiro eu coloquei um perfume só. E quando coloca aquele perfume, você sente um aroma gostoso, porque isso representa a presença do Senhor na nossa vida. Só que como foi colocando os outros, aquele outro perfume foi saindo, foi acabando aos poucos. E da mesma forma foi isso que aconteceu ali no templo. Com a presença daquelas abominações, o Senhor, a glória do Senhor se retirou. E é isso que nós queremos aqui nessa lição. Essa lição tem sido muito abençoada para a nossa vida, pois nos conclama, nos chama a um arrependimento, nos chama a avaliar as nossas vidas, para que a partir de então possamos examinar, porque cada um deve examinar a si mesmo, que nós possamos parar e perguntar, Senhor, como anda o meu altar? Como anda o templo que sou eu? Será que eu preciso de alguma mudança? Então, venha, Senhor, me ajuda, me renova. Porque mistura, onde existe mistura, o Senhor não habita. Porque Ele quer o quê? Exclusividade na nossa adoração. Então, eu espero que os irmãos possam utilizar essa dinâmica e possam refletir, ó. Qual é o cheiro que eu estou exalando? Qual é a essência da minha vida? Então, que através da nossa vida nós possamos o quê? Refletir a essência de Cristo, porque o Senhor, Ele é um Deus zeloso e Ele cuida de nós e tudo que nós precisamos nós encontramos nele. Então, digamos não a essa mistura, vamos nos preservar e nos conservar para abrigarmos e para sermos cheios da glória do Senhor em nossas vidas. Deus abençoe a todos.